Nosso entrevistado de hoje é o professor Eduardo Gula, diretor pedagógico do Colégio Albert Einstein. Muito obrigado mais uma vez, professor. Eu que agradeço o convite. Vamos bater um bom papo, acho que bater um papo legal. Falar sobre educação. Exatamente. A gente já está recebendo algumas mensagens que a Ana Carolina vai responder aí para as pessoas que estão participando. Mas eu gostaria de começar a nossa conversa, professor, sobre um tema que a gente está ouvindo falar muito hoje em dia, mas que muitas pessoas talvez não tenham noção, né? Que são as habilidades sociais. Algumas pessoas chamam de habilidades emocionais, né? De que maneira a gente pode aliar as habilidades sociais com o conhecimento técnico, com o aprendizado formal na nossa educação? Diria que você tem que ter hoje a escola com a tradição somada à inovação, né? No caso do Einstein em particular, que é a escola que a gente trabalha, a gente tem os conteúdos técnicos com grande apreço e, obviamente, cuidamos muito para que seja organizado, muito bem dado. Afinal de contas, cumprir essa variedade de conteúdos é muito importante para o aluno ter oportunidades futuras, são cobrados esses conteúdos. Porém, por ser uma escola integral e ter um horário ampliado, você dá aos alunos as condições de, ficando mais na escola, poderem exercer outras atividades que não só as de conteúdo técnico. Acho que é a grande diferença e importância, né? Então, nós temos uma variedade de atividades no período da tarde, por exemplo, aulas de música, aulas de teatro, aulas de coral, sessões de cinema, que nós chamamos de Cine Einstein, aulas de Videolab, que seria para produção de vídeos, né? Pelo que eu estou entendendo, então, assim, o Colégio Einstein, ele tenta aliar durante um turno aí, período da manhã normalmente, né, um conhecimento mais formal, e à tarde partir para essa outra área do conhecimento que o senhor citou uma ampliação de habilidades de fato. E o aluno, Chico, quando fica mais na escola, esse lado de habilidades emocionais, ele é fortalecido. Porque você interage com outros alunos de outras salas. A gente tem um trabalho também que os professores ficam na escola para ajudarem os alunos com dúvida, né? A gente chama de orientações de estudo. Então, nesse trabalho também, se eu sou um aluno mais tímido, às vezes não consigo muito interagir com as pessoas, ou mesmo com o professor durante a aula. Ficando à tarde, o professor mais solícito, eu encosto, converso, pergunto alguma coisa e vou me soltando um pouco. Outras atividades que eles acabam fazendo, e por estarem mais na escola, né? O trabalho em grupo, a gente tem um sistema também de tarefas obrigatórias que eles fazem diariamente. Então, eu tenho as aulas e todas as aulas têm uma tarefa obrigatória que deve ser entregue no outro dia antes da primeira aula. Então, os alunos ficam muito na escola para fazerem também essas tarefas obrigatórias. Só que muitos fazem em grupo, né? Em conjunto. Então, é uma habilidade que na nossa geração a gente tinha bastante, né? De estudar com amigo, de explicar. Pois é, isso que eu ia perguntar aí para o senhor. Primeiro definir um conceito, né, de habilidade social. E hoje a gente está precisando treinar isso nos nossos jovens, professor? Estamos precisando treinar. Eu acredito que o mercado futuro, a gente vê muitos especialistas falando sobre isso, né? Você vai ter que gerenciar a sua carreira, muitas vezes mudar de atividades ao longo do tempo. Então, o espírito de liderança, de compartilhamento, de trabalho em equipe, de relacionamento passa a ser até mais importante, muitas vezes, dependendo da carreira que você vai exercer, do que o conteúdo técnico excepcionalmente. Conteúdo técnico, muitas empresas podem desenvolver num funcionário, num profissional, quando adotam esse profissional para si. Mas muitas vezes as habilidades emocionais que foram desenvolvidas durante a infância e adolescência, elas são mais difíceis de serem desenvolvidas quando adulto. Então, a escola, no meu ponto de vista, ela deve ter uma preocupação muito grande em dar aos alunos a condição de ter o conteúdo técnico, obviamente importante para todos, mas uma preocupação muito grande em dar um ambiente que permita o desenvolvimento humano, o relacionamento, a amizade, o compartilhamento, exercer esse espírito de liderança. Né, atividades diferentes, né, que dão também prazer ao estudante de estar na escola. Isso é uma outra coisa importante. Tá certo. Estou vendo aqui que a Carol já está respondendo algumas mensagens, Carol. Quem está em contato com a gente aí? A Olivia, mandando boa noite. Boa noite para a Olivia, um abraço. A Maria Cristina. Um abraço para a Maria Cristina também, obrigado aí pela participação. É isso.
Tá certo. Eu vi aqui também que o Francisco Ferreira, olha só, meu xará, está acompanhando, o Francisco está acompanhando. Obrigado pela participação de vocês aí. Professor, então, habilidades sociais, esse termo que é tão genérico assim, né? De que maneira os educadores percebem que está faltando essa habilidade social aí? É o nosso atual momento da nossa sociedade, é a internet, é a educação que os pais estão dando em casa. Onde que está faltando aí essa habilidade social, que seria uma característica natural aí, né, dos jovens, né? Com o advento da tecnologia, a grande maioria se aprisiona na tecnologia e perde um pouco do contato humano. É comum você ver, às vezes, um garoto que é amigo do outro conversar o tempo todo por celular, WhatsApp, vídeo e tal, e às vezes pessoalmente quase não, né? E esse contato olho a olho, tete a tete... Essa imagem, né, dos jovens na hora do recreio, né, um ao lado do outro, conversando... E às vezes com o celular, então. E a gente tem que incentivar que isso possa ser usado. É uma ferramenta extremamente interessante. Tecnologia sempre é bem-vinda. Como que o senhor vê essa questão da tecnologia, do uso do celular, da internet, do uso do celular em sala de aula? Como é que o colégio Einstein trata dessa questão? No colégio a gente tem, dentro do horário das aulas, a gente não usa o celular em aula, embora a gente tenha a rede Wi-Fi disponível na escola. A não ser que um professor vá fazer alguma atividade em que o uso do celular fosse interessante, uma pesquisa de um vídeo, alguma atividade desse tipo. Mas fora do horário de aula eles usam bastante. Mas a gente incentiva demais esse tipo de contato mais humano, né? Outra fonte importante, que eu me esqueci no primeiro momento, são as atividades esportivas, né? Elas são extremamente interessantes para aumentar, ampliar o relacionamento humano e desenvolver esse tipo de situação de mais amizade, dividir, né? Muitas vezes aceitar a derrota, aprender a conviver com frustrações. O esporte tem um papel extremamente importante nesse sentido, né? As escolas de ensino médio do Brasil, assim, elas têm essa preocupação. Depois a gente vai falar disso, da questão do vestibular, mas o senhor tocou numa questão que é muito importante, eu considero, que é a educação física, né? Não sei se é em função dos filmes que a gente sempre assistiu, que vê aquele modelo americano, onde a competição esportiva é tão importante, né? Eles têm as equipes ali envolvidas nas competições, têm a torcida, as cheerleaders, né? E parece que esse conceito da importância da educação física no ensino médio brasileiro, ele não é tão forte, ou eu estou enganado? Não, de fato. O que aconteceu foi que, com o acúmulo de conteúdo, ano a ano mais conteúdo se coloca, mais pressões sobre aprender simplesmente para fazer uma prova, e aí você tem poucos horários, aí você vai retirando aquilo que você acredita que não seja tão importante. Muitas das escolas tiram os esportes como não sendo importante, quando deveriam fazer o contrário, né? Incentivar as atividades esportivas criando modalidades diferentes. No Einstein a gente tem, basicamente hoje, perto de 10 modalidades esportivas diferentes, que o aluno pode escolher o que ele gostaria mais, porque isso é muito importante também. Existem alunos que não gostam do esporte coletivo de futebol ou vôlei, mas gostam de fazer uma atividade como um multitreino, uma aula de acrobacia. Então a escola também deve dar ao aluno opções, né? Para que dentre essas opções eu me encontre naquela que me faz bem, mas é importante fazer. É uma hora de relaxamento, né? De adquirir um equilíbrio emocional. Professor, o senhor recebe lá muitos pais assim que preocupados com essa questão da habilidade social dos filhos, assim, olha, meu filho estuda, mas ele não interage. Sim, muitos pais falam, mas é uma coisa que muitos pais falam, preocupam-se, olha, meu filho é muito quieto, conversa muito pouco, muito tímido, e a gente tenta com essas atividades, com conversas, ir mudando um pouco, mas a grande maioria dos pais não percebem isso, na verdade, Chico. Desse sentimento de que o filho precisaria. Acho que trabalho, acho que a grande maioria dos pais que foram da geração que eu fui, em que a gente estudava muito, se preocupava com entrar numa boa universidade, como que se isso garantisse o nosso futuro profissional, as possibilidades de você ter sua família e ser autônomo posteriormente, parece que a gente quer passar essa herança para os filhos. E muitos pais preocupam-se quase que exclusivamente com se a escola é boa de conteúdo. Muitas vezes eles não têm essa visão de que é necessário numa escola, além do conteúdo, outras habilidades.
Tá certo. Bom, a gente vai falar já já sobre o desafio que é o ensino médio para o jovem, né? É já já. Esse é o projeto Escolha a Escola. Para não perder nosso conteúdo e lives com os entrevistados, siga nossa página no Facebook e também no nosso canal no YouTube.